Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos da luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Olá, bom dia. É muito bom estarmos aqui hoje, né, para a nossa aula, segunda aula, de um tema que estamos desenvolvendo, que é Desvendando o Apocalipse, nessa nossa EBD online. Quero agradecer as mensagens, né, que recebemos e também pessoas que particularmente nos procuraram para falar da nossa introdução do assunto. Apenas introduzimos, nenhuma polêmica inicial, nenhum assunto que assusta inicialmente, uma introdução tranquila, né? Agora nós vamos entrar propriamente no texto, né? E quero usar aqui a mesma expressão usada por John MacArthur para iniciar Apocalipse, né? De volta para o futuro. Essa é a nossa aula de hoje. Apocalipse 1. Nós vamos olhar os versos de 1 a 6, inicialmente, que diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio
para todos sempre. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos esta oportunidade de, neste domingo, logo cedo, estarmos estudando a tua palavra e falando de um livro, às vezes tão controverso e que traz tantas dúvidas e tantas inquietações nos nossos corações. Deus, nós pedimos sabedoria vinda do alto para compreender e expor, sabedoria vinda do alto para aqueles que nos ouvem, para receber a tua palavra e essa palavra encontrar a guarida nos corações e que haja transformação, que haja mudança e que é como propósito de toda a Escritura, Senhor, que o teu nome seja glorificado, que Jesus Cristo seja exaltado e que o seu Espírito possa trabalhar transformando os corações e também sendo ele exaltado para todo sempre. Nós te agradecemos por esta rica oportunidade. Nos dê, então, isso que temos pedido ao Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos faça, ó Deus, entender tua palavra para a glória do teu nome em Cristo. Amém. Muito bem, muito bem. Nós estamos então olhando aqui, para Apocalipse 1, de 1 a 6. Nosso tema está sendo chamado de volta para o futuro. Interessante que muitas pessoas são tão fascinadas, pelo futuro, às vezes são obcecadas, em relação ao futuro, querem descobrir, querem saber, querem ter uma resposta para aquilo que ainda não aconteceu, estão, na verdade, às vezes querendo descobrir as coisas que ainda hão de vir. E então entram em diversas buscas para tentar entender essa verdade. Aí vão ler horóscopos, procuram leitores de tarô, dão a palma da mão para que procurem ler, sua mão, e por aí vão, através de material de ficção científica futurista, outros vão atrás de videntes, e por aí vai. Algumas pessoas mergulham no ocultismo em busca de meios para entender o futuro, como fez o rei Saul, e inutilmente e pecaminosamente tentam obter informações então do que está por vir, consultando os mortos sobre o futuro dos vivos. É claro que os mortos não podem responder a tais esforços, mas os demônios podem fazê-lo, tomando muitas vezes até forma de pessoa que já viveu, para, de alguma forma, enganar aqueles que ouvem. Bom, todas estas tentativas de discernir o futuro são em vão. Há apenas um que consegue revelar o futuro: Deus. Ele é o dono do futuro, porque ele é aquele que conhece todas as coisas. Ele é o dono do passado, ele é o dono do presente, ele é o dono do futuro. Ele é aquele que dirige toda a história. Todas as circunstâncias, tudo o que acontece é dirigido por Deus. Nada, absolutamente nada foge ao controle soberano e à direção soberana, na verdade, do nosso bondoso Deus. Então, somente nas Escrituras é que podemos encontrar verdades sobre o futuro. No Antigo Testamento, os profetas, especialmente Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarias, eles fornecem vislumbres do futuro. Assim como fez o nosso Senhor, no Sermão do Monte, Pedro, Paulo, através dos seus escritos inspirados. Mas o livro de Apocalipse fornece um olhar detalhado sobre o futuro que nenhum outro livro da Bíblia o faz. Em Apocalipse, é que conseguimos saber o futuro que Deus tem preparado para a raça humana. Pois é nesse livro que são reveladas as histórias do que irá acontecer no mundo. Até o clímax da história, até o retorno de Cristo, o estabelecimento do seu reino, reino terreno e a glória eterna. O reino terreno para cumprir as profecias
que foram dadas pelos profetas do Velho Testamento. Ok? Então, o que nós temos aqui, na verdade, nesse livro é estas realidades, né? E de uma forma introdutória, João vai enumerar aqui, interessante, 11 características desse livro maravilhoso. A sua verdade essencial, seu tema central, sua fonte divina, seus destinatários, caráter profético, a entrega sobrenatural, o autor humano, suas bênçãos prometidas, sua urgência, a bênção trinitária e uma exaltada doxologia. Olha quanta coisa nós temos nesses versos iniciais. O que nós temos é a verdade essencial, verso 1, parte A. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve há de acontecer. Mas especialmente, né, olhando a parte inicial, palavras que são para a compreensão deste livro. Muitas pessoas ficam confusas, né, quanto ao livro de Apocalipse, né? As pessoas ficam, às vezes, assustadas, confusas e às vezes até sem entender exatamente o que esse livro tem para nos dizer. Então, na verdade, o que acontece, e eu preciso só deixar o tempo aqui para eu ficar de olho, para eu não extrapolar no tempo, mas de qualquer maneira, nós devemos então olhar aqui para este livro, e muitas pessoas, então, como eu estava dizendo, muitas pessoas ficam confusas, né? Vê esse livro como um livro misterioso, como um livro estranho, como um livro indecifrável. Alguns já falaram que estudar Apocalipse pode deixar a pessoa louca ou alguma coisa assim. Mas todas estas declarações estão longe de ser a verdade. Estão longe de ser a verdade. Ao contrário, elas escondem a verdade que o livro de Apocalipse revela. Este é o último capítulo da história humana, o livro de Apocalipse. É o fechamento da história. E Deus nos conta como tudo termina. É como nós olharmos... Você está lendo um drama, uma trama ou um livro, e então você quer saber o final, e então você vai lá ler o último capítulo e descobre o final do que está dito lá. Então, na verdade, o Apocalipse é isso, é você saber o que Deus planejou e como Ele nos revelou toda a forma que vai terminar o drama da história humana. Então, esse livro ele é, na verdade, uma revelação. Por isso que algumas traduções, ao invés de dizer Apocalipse, revelação. Porque é isso, né? O Apocalipse é uma revelação. É Deus se revelando, Deus falando as coisas que estão por vir e que vão acontecer no fim. Então, ela conta como tudo termina. Conforme o relato da criação, que no início não era vago, não era obscuro, mas claro, Deus dá o detalhe da criação. Agora Deus dá um registro detalhado e lúcido do fim, como toda a história termina. É inconcebível acreditar que Deus iria falar com precisão e clareza de Gênesis a Judas, e quando ele chega ao fim, ele abandona essa precisão e essa clareza e confunde todo mundo. Não, Deus não faria isso, Deus não agiria desta maneira. Deus não agiria desta maneira, de forma nenhuma. De forma nenhuma, Deus age mostrando sempre a verdade e de uma maneira que fique clara para nós. Óbvio que são figuras estranhas que temos neste livro, coisas que às vezes nos deixam na dúvida do que de fato está sendo falado. Sim, é óbvio que sim. Mas Deus
por assim dizer, revelou a João, e João fez o melhor que pôde com aquilo que ele viu para nos transmitir. Bom, muitos teólogos hoje pensam que Apocalipse não é um registro preciso do fim, apesar do que ele diz. Alguns também estão convencidos de que seus mistérios são tão vagos que o final é deixado em aberto. Mas como veremos na sequência dos nossos estudos, isso é um grave erro, né, que retira a saga da redenção, o seu clímax, como foi dado por Deus. Muito bem. A palavra Apocalipse, Apocalipsis, ela aparece 18 vezes no Novo Testamento, sempre quando usado por uma pessoa no sentido de tornar-se visível. Em Lucas 22:32, Simeão louvou a Deus pelo menino Jesus, descrevendo como uma luz para a revelação aos gentios. Luz para a revelação aos gentios. E para a glória do teu povo Israel, né? Foi assim que Simeão exultou, né? Quando ele viu o menino ali, aquela criança diante dele, né? E há outros textos aqui que Paulo usa em Coríntios, em Romanos, falando sempre de revelação. E, de uma maneira muito especial, ela se refere a Cristo na sua segunda vinda. O livro de Apocalipse contém então verdades que tinham sido escondidas, mas que agora são reveladas. Embora em nenhum outro lugar, em nenhum lugar ela cita diretamente o Antigo Testamento, mas 278 dos seus 404 versos referem-se ou aludem à velha verdade profética do Antigo Testamento e a amplifica de uma maneira como ela foi revelada no Novo Testamento. O Apocalipse revela muitas verdades divinas. Nós já falamos sobre isso. Ele adverte sobre o perigo do pecado, instrui sobre a necessidade de santidade, revela a força de Cristo, o dever dos crentes em vencer Satanás, revela a glória e a majestade de Deus, retrata a adoração reverente constantemente diante do seu trono. O livro de Apocalipse revela o fim da história humana, incluindo as configurações políticas do final do mundo, o anticristo, já falamos da batalha da Armagedon, tudo isso. O livro de Apocalipse descreve a derrota final de Satanás, do pecado, o estado final dos ímpios no tormento eterno e o final dos justos, a alegria eterna nos céus. Em resumo, é uma história de primeira página sobre o futuro do mundo, escrita por alguém que já viu tudo. Mas surpreendentemente e de maneira abrangente, de todas as características, o livro de Apocalipse revela a majestade e a glória do Senhor Jesus e descreve em detalhes os eventos associados com a sua segunda vinda, revelando a sua glória que um dia resplandecerá de maneira impressionante e inequivocamente como um relâmpago que vem para nos buscar, né? De maneira muito clara, ele virá e reinará. Naturalmente que nós vamos fazer diferenciação aqui entre o arrebatamento e a vinda de Cristo, né? Alguns nos acusam falsamente e até acho que não é maldade, mas acho que é falta de conhecimento mesmo. Diz que nós acreditamos em 3 vindas de Cristo, né? Que vai ter 2 vindas de Cristo. Não. Nós não cremos em mais 2 vindas de Cristo, nós cremos só uma vinda de Cristo. Mas antes da sua vinda, nós cremos no arrebatamento da igreja, né? Nós teremos primeiro o arrebatamento da igreja. E depois do arrebatamento da igreja, o período de 7 anos de tribulação. Então, a igreja vem com Cristo para reinar durante o período milenar, onde Cristo governará todas as coisas. Então é a partir dessa premissa pré-milenista, né, ou pré-tribulacionista e de uma maneira muito clara dispensacionalista, é que nós vamos levar o nosso estudo. Então eu aqui não vou apresentar outras versões, outras visões do Apocalipse, tentando aí falar, tem essa possibilidade ou aquela possibilidade. Não.
eu entendo que a Bíblia tem uma única verdade, né? E essa verdade é a que deve ser ensinada. Então, lógico que num curso teológico ou qualquer coisa que você está dando uma sistemática ou você está dando um curso de escatologia, é óbvio que você vai comentar, falar, trabalhar as outras visões, mas que não é aqui a nossa ideia, né? A nossa ideia é apresentar aquilo que de fato a Bíblia nos mostra, aquilo que de fato a Bíblia nos apresenta, aquilo que de fato a Bíblia ela vai falar de uma maneira muito clara, né? Muito clara sobre o Apocalipse, né? Sobre o Apocalipse, sobre a verdade da revelação do final de todas as coisas, ok? Então nós vamos partir desta verdade e vamos defender essa verdade de uma maneira muito clara, tá bom? Qual é o tema central, né, de Apocalipse? É só nós voltarmos lá, eu saí um pouco aqui do livro, mas vamos voltar. Livro de Apocalipse, capítulo 1, nós estamos olhando ainda o verso 1 de Apocalipse. A verdade central do livro, de uma maneira muito clara aqui, né? Revelação de Jesus Cristo, é uma revelação de Jesus Cristo, é Ele que está revelando, a fonte da revelação, né? A gente vai ver, é uma fonte divina, mas o seu tema central é a revelação de Jesus Cristo. Embora toda a Escritura seja uma revelação de Deus, né? Mas de uma forma única e especial, o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, né? O qual ele deu para mostrar o que irá acontecer. É uma revelação do futuro, mas é uma revelação dada e sobre Jesus Cristo. Então, essa é a ideia, a revelação é de Jesus Cristo. A revelação vai começar a partir do versículo 5 até o capítulo 20. O versículo 5 vai dizer: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Veja que começa a falar e exaltar essa pessoa que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Onde ele revela a sua majestade de uma maneira muito clara, né? E isso revela também sua glória e aquilo que irá ocorrer. Nos capítulos 2 e 3, como Senhor exaltado da igreja, ele repreende e encoraja a igreja. E nos capítulos 4 a 22, nos fornece uma visão detalhada da segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do seu reino milenar e também o que acontecerá no período da grande tribulação aqui. E falando assim, naturalmente, da glória vindoura de Cristo. Da glória vindoura de Cristo. Então, mesmo um olhar superficial através do livro de Apocalipse revela que Jesus Cristo é seu tema principal. Ele é a fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir, é o todo-poderoso, o primeiro e o último, o vivente, aquele que tem as 7 estrelas, e por aí vai, né? O leão da tribo de Judá e tantas outras coisas que a gente vê, a raiz de Davi, o cordeiro de Deus, e olha, a testemunha fiel e verdadeira. Quantos títulos é dado aqui ao nosso Senhor, né? Então, o livro fala de Jesus Cristo. O Apocalipse revela a majestade e a glória do Senhor Jesus Cristo. De forma de uma canção, de uma poesia, de um simbolismo, de uma profecia. Nela, os céus estão abertos e os seus leitores veem, assim como Estevão viu, as visões do glorioso Filho de Deus. É isso que Apocalipse nos revela, é isso que Apocalipse nos mostra em meio a toda essa trama do livro. Ele também nos fala do futuro, mas esse futuro está relacionado a quem? Jesus Cristo, aquele que veio, que morreu numa cruz, e a história termina com ele. A história que começou com a perfeição da criação lá no Éden, do primeiro Adão, que era
aquele que caiu em pecado, ela vai terminar com Jesus Cristo, o soberano Senhor, reinando, governando por toda a eternidade junto ao Pai. Então é maravilhoso nós olharmos para este livro e ver como é o final da história daqueles que vivem por Cristo e para Cristo, foram salvos pela graça, e também o final dos inimigos de Deus, daqueles que rejeitaram a verdade, daqueles que não creram, daqueles que fugiram da verdade de Deus, qual o seu destino eterno, qual o final da sua história. E ele nos diz, que a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, a fonte dessa revelação é a fonte divina, é o próprio Pai, é um presente do Pai, Deus que deu, Deus é quem falou. Alguns intérpretes vão pegar a frase que Deus lhe deu em conexão com as palavras de Jesus em Marcos 12:32, onde ele diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Na humilhação de sua encarnação, quando ele se esvaziou assumindo forma de servo, Jesus restringiu o uso de uma maneira que ele assim fez e assim o quis, do uso dos seus atributos divinos. No livro de Apocalipse, aqueles que mantêm este ponto de vista argumentam que o Pai finalmente deu a Jesus a informação que faltava em sua encarnação e humilhação. Há duas dificuldades insuperáveis com esse ponto de vista, No entanto, a mais óbvia é que o livro de Apocalipse nada informa sobre o dia e a hora da volta de Cristo. Assim, ele não contém essa informação de que o Pai supostamente revelou ao Filho isso. Além disso, o glorificado Filho subiu, retornou à plena utilização de seus atributos divinos mais de meio século antes da escrita do livro de Apocalipse, E ele, sendo Deus plenamente onisciente de todas as coisas, ele não tinha necessidade de que isso fosse revelado. Nenhuma informação lhe faltava. Quando ele deixou a sua encarnação aqui e não vivia mais entre nós, então, a partir do momento em que Jesus é restituído, por assim dizer, do uso dos seus atributos, não que ele perdeu os seus atributos enquanto esteve aqui, mas como ele pode novamente usar os atributos que ele tem, então o que acontece? Acontece que agora Jesus Cristo, retornando aos céus, assunto para estar com o Pai por toda a eternidade, apenas tendo este tempo em que ele vem buscar a igreja e depois volta para o milênio, mas sempre num trabalho trinitário, então ele sempre vai estar com, mas nesse retorno aos céus, nesse voltar aos céus, então ele já volta com todos os seus atributos totalmente, plenamente em uso, inclusive da onisciência, da onipresença, da onipotência e tantos outros atributos que ele tinha se esvaziado desses atributos, não deixado de ter esses atributos, não, de maneira nenhuma. Ele se esvazia desses atributos, ele de alguma forma ele deixa de utilizar esses atributos, mas não quer dizer que esses atributos não estavam nele, ele só não os utilizava. Mas agora ele então restaura, por assim dizer, talvez não seja a melhor palavra, mas ele pode usar plenamente de novo todos os seus atributos. Então, esta frase de Marcos, que ele fala o dia, a hora, tal, essas coisas, não, assim que Jesus subiu aos céus, isso não era mais nenhum mistério. Foi apenas naquele momento, naquele período, onde ele estava esvaziado naturalmente daquilo que ele era. Então, a exaltação de Cristo, como é clara e descrita, tem detalhes no livro de Apocalipse, portanto, também contém a revelação completa da glória que será de Cristo na sua volta. Sua recompensa suprema do Pai por sua fidelidade durante a sua humilhação, Então, a primeira questão é que o Pai
vai, diante de um filho obediente, na sua ressurreição, né, e na sua ascensão e no envio do Espírito Santo, ele então vai revelar a glória que vai ser de Cristo na segunda vinda. E o livro de Apocalipse dá detalhes da herança que o Pai deu ao Filho, né? Então, essa é uma realidade clara que deve ficar marcada para nós. Também fala dos seus destinatários humanos, né? Ainda no versículo 1, né? Para mostrar aos seus servos, né? Então, para continuar a exaltar e glorificar o Filho, o Pai graciosamente concede a um grupo especial de pessoas o privilégio de compreender as verdades encontradas neste livro. Que bênção, que maravilha, irmãos. É nos dada a possibilidade de compreender o que tem aqui neste livro de Apocalipse. Não só nesse livro, mas como em todas as Escrituras. Olha que privilégio que nós temos, queridos. Olha que bom que é nos dado. Então, o livro de Apocalipse não é diferente dos demais livros. Foi nos dado o privilégio de conhecer, de entender, de poder praticar, de poder usar isso como incentivo para a vida cristã e tudo mais. Então, foi dado aos seus servos. Seus servos. Foi dado a nós. Foi dado aos filhos de Deus. Aqueles que se recusam a reconhecer Jesus Cristo como Senhor, lógico que não vão compreender, porque são homens naturais e na verdade eles não vão conseguir compreender nada das Escrituras. Você pode até entender uma coisinha ou outra aqui, mas compreender de fato e aquilo fazer parte da sua vida como algo que de fato transforma, molda, muda, não é impossível, porque não tem o Espírito de Cristo. Então, olha que bênção que nós já recebemos, né? Já recebemos. Também que nós temos aqui o caráter profético, né? Ainda lá no finalzinho do verso 1, né? Seus servos, as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que em breve devem acontecer. Ainda falta uma partezinha do versículo, né? O finalzinho do versículo 1. Então, a ênfase aqui da revelação sobre os eventos futuros e o que diferencia de todos os outros livros do Novo Testamento é isso, é uma revelação. Enquanto contém referências ao futuro, os evangelhos se concentram, por exemplo, sobre a vida e o ministério de Jesus. Atos narra a história da igreja desde o seu início no Pentecoste até a prisão de Paulo em Roma. As epístolas do Novo Testamento, como os evangelhos, contêm vislumbres do futuro. Sua ênfase principal, no entanto, está explicando o significado da vida, morte, ressurreição de Jesus Cristo e aplicar a vida da igreja no presente. Assim, os 5 primeiros livros do Novo Testamento são sobre o passado, os próximos 21 sobre o presente e o último livro, o livro do Apocalipse, é sobre o futuro. Contém algumas informações do passado. Fala algumas coisas do presente. Mas de maneira maior e concentrada, ele vai falar sobre o futuro. Do capítulo 4 ao capítulo 22. Então, como toda literatura profética, há uma dupla ênfase no livro de Apocalipse. Retrata Jesus Cristo em sua glória futura, juntamente com a bem-aventurança dos santos, mas também retrata o julgamento dos que negam Jesus, que os levam para a sua condenação eterna. As verdades profundas e convincentes do livro de Apocalipse trazem um doce sabor para nós. Ele diz brevemente o que há de acontecer. Pode significar um curto período de tempo, rapidamente. E de fato há uma certa brevidade dos eventos descritos neste livro. Coisas assim, julgamentos sem precedentes, inimagináveis, né, que varrem a terra durante um período de apenas 7 anos. O sistema mundial do mal que inunda, que invade, né, e a horrenda ira de Deus que é derramada sobre os ímpios, pecadores, que aqui permanecerão durante o período da grande tribulação.
É uma revelação também da ira de Deus sobre o homem perdido, sobre o homem que rejeitou, sobre o homem... Ainda não é a ira final de Deus, porque a ira final de Deus é o tormento eterno. Mas aqueles que estiverem aqui depois do arrebatamento da igreja, que permanecerem para a grande tribulação, sofrerão muitos danos, porque haverá uma ira de Deus sendo derramada. Então, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, que nos fala, por exemplo, das taças, os selos, os cavaleiros, e todas estas coisas mais, são revelações daquilo que Deus há de trazer de julgamento para este mundo que não for parte da igreja. Então, ele fala desse período, não é? Mas também vai falar do reino terreno de 1000 anos, que é breve para os padrões de Deus. É também verdade que o arrebatamento, quando Jesus Cristo voltar para levar a sua igreja, tem um lugar, que é no momento, no abrir e no fechar de olhos. Mas não é esse o significado primário aqui dessa palavra, tachos, nesse contexto. A ideia não é a velocidade com que Cristo se move quando ele vier, mas a proximidade de sua segunda vinda. O uso de tachos e palavras relacionadas no Apocalipse apoia a compreensão de seu significado aqui, ou seja, em breve. Em breve não significa que é uma velocidade de tempo, mas que vai acontecer num dado momento da história e que aos olhos de Deus é o que vai acontecer logo. Ok? Então os crentes não devem ficar tentando definir quando isso vai acontecer. Só sabemos que é iminente. Quero já deixar claro aqui, irmãos, não tem mais nada para acontecer para Cristo voltar, não. Tem nenhuma profecia para se cumprir antes de Cristo voltar. No momento que ele subiu para os céus e disse que iria voltar, a partir daquele momento que ele foi, ele já pode voltar. Já pode voltar quando ele quiser, é óbvio. Mas ele já pode voltar a qualquer momento. Não há nenhuma profecia a se cumprir. Não vai acontecer nada antes da volta do Senhor, antes do arrebatamento da igreja, perdão. Para a volta do Senhor, onde ele virá, vai pisar na terra, aí nós temos acontecimentos que ainda devem acontecer antes que ele volte para governar durante o período milenar. Aqui na terra. Mas para o arrebatamento da igreja e para o início da tribulação, não tem mais nada para acontecer. Não tem mais nada. Não há necessidade que se cumpra mais nada. Mais nada. Ele pode voltar a qualquer momento. É iminente a volta de Cristo. Não há como nós marcarmos, a sua volta. Não há como nós designarmos um tempo, e quem faz isso, na verdade, comete loucuras, e aí como alguns já fizeram, erraram a data, aí criaram doutrinas heréticas, mentiras, seitas e tudo mais, E aí alguns chegaram a falar que naquele erro lá, na verdade, Cristo entrou, foi no santo lugar, no santuário, para purificar os pecados. Não, nada disso. Não tem como nós determinarmos a data da volta de Cristo, nem para o arrebatamento, na verdade, não temos como saber quando ele vai arrebatar a sua igreja. Só sabemos que após o arrebatamento haverá um período de 7 anos de tribulação e então ele volta para governar e cumprir as promessas veterotestamentárias que dizem a respeito do governo do Messias, ao reinado daquele que é aquele que é o filho de Davi, o substituto de Davi, aquele que vai ser o rei que vai governar a terra, e um reino de justiça, de paz, um reino eterno, um reino que não terá fim. Então, na verdade, os cristãos devem saber que vai acontecer e devem se incentivar e motivar a viverem vidas santas e obedientes. A entrega do livro também foi uma entrega especial. Ainda no verso 1 vai dizer que foi enviadas pelo seu anjo, diz lá, enviando o seu anjo, enviando o seu anjo. O livro de Apocalipse, então, é uma literatura única do Novo Testamento, porque é o único livro enviado e comunicado ao seu autor por
anjos, né? Em 22:16, Jesus reafirmou a verdade ensinada aqui, declarando: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar as coisas a favor das igrejas. Os anjos estiveram envolvidos na entrega do livro de Apocalipse, né, do apóstolo João, assim como estiveram na entrega da lei a Moisés, né? Não foram só os anjos envolvidos na transmissão do livro de Apocalipse de João, mas eles também têm um papel de destaque nas cenas que os retratam. Os anjos aparecem em cada capítulo do Apocalipse, exceto no capítulo 4 e no capítulo 13. As palavras anjo ou anjos são usadas 71 vezes no livro de Apocalipse, mais do que em qualquer outro livro da Bíblia. Na verdade, em cada 4 vezes que essa palavra é usada no livro, é usada na Escritura, uma em cada 4 é no livro de Apocalipse, né? Então, é uma entrega muito especial que foi nos dada. Aí ele vai falar do seu autor humano, né? Ainda versículo 1, final e 2. Deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. O agente humano, a quem os mensageiros angelicais comunicam as verdades que vai ser escrita para o livro de Apocalipse, é identificado como seu servo, como servo de Cristo. E essa pessoa é João, né? E conforme mencionado na introdução, este foi o apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, como também observado de maneira clara aqui, que ele estava no exílio na ilha de Patmos, capítulo 1, verso 9. Né? A enormidade das visões de João, que ele recebeu nessa ilha estéril, né? Ao longo do seu evangelho, João nunca diretamente se referiu a si mesmo. No entanto, aqui ele registra a sua visão com a declaração eu, João, uma exclamação que expressa sua surpresa que ele estava recebendo tais visões assim, que de fato era algo até que causava nele certas lutas, dores ou qualquer coisa assim por receber tais visões, né? Mas ele lealmente testemunhou a primeira vinda de Cristo e fielmente, sob inspiração do Espírito Santo, ele testemunhou tudo aquilo que ele viu que viria a acontecer a respeito da segunda vinda de Cristo, né? E de todos os desdobramentos disso, né? Então, quem é essa pessoa? João. João é quem recebe esta palavra. Nós temos aqui também uma promessa de bênção, né? Versículo 3, parte A. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, comi um S aqui falando para vocês. Então, o livro de Apocalipse, irmãos, esse livro ele é cheio de promessas de bênçãos, de bem-aventuranças para aqueles que leem, para aqueles que guardam, né? São promessas maravilhosas que são nos dadas. É muito interessante, né? Que a gente tem que ler, tem que ouvir, tem que ter atenção para esse livro, porque, pensa, irmãos, a igreja estava sendo perseguida, pessoas estavam sendo mortas, João estava preso. E qual é a mensagem desse livro? Há um futuro, há uma esperança, há um lugar eterno de paz, de alegria. A perseguição pode vir, pode ser dura, pode ser difícil, podemos sofrer. E irmãos, até aplicando para a nossa vida, quantas vezes a igreja sofre, quantas vezes ela é perseguida, quantas vezes ela é massacrada, quantas vezes ela é humilhada, quantas vezes somos destruídos pelas pessoas, esmagados, mentiras contra a igreja, mentiras contra as pessoas, mentiras contra nós, enganos e tantas outras coisas mais, e tantas lutas, e tantas dificuldades, e tanto trabalho, e tanto labor, e às vezes a gente fala, Senhor, eu não aguento mais, eu estou cansado, está difícil. E nós podemos olhar para esse livro e falar, há uma esperança, há um futuro, há um lugar de glória, há um lugar de louvor, de adoração, por toda a eternidade. Que alegria, que maravilha, que promessa que nós temos, irmãos. É óbvio que nós vamos ver aqui neste livro aquelas coisas que nos intrigam e que nós queremos descobrir, e queremos, o que é essa taça, o que são esses anjos, o que são os anciões. Nós vamos falar de tudo isso, mas irmãos, não tire de foco que há uma esperança para nós,
que muitas vezes sofremos, somos humilhados. Às vezes a igreja de Jesus Cristo passa por tantas lutas, às vezes por divisões, por trabalhos difíceis, por momentos de choro, de tristeza, de angústia, momentos em que falamos: Senhor, não há mais o que fazer. E nós olhamos para este livro e olhamos que lá no horizonte há uma esperança, a esperança da eternidade, a esperança de que a igreja triunfará, a esperança de que a igreja é gloriosa, a esperança de que a igreja reinará com Jesus Cristo, governará sobre todas as nações. Ah, irmãos, essa esperança é maravilhosa. Crer nisto é maravilhoso. Saber que isso vai acontecer deve nos levar à exaltação. Há uma urgência também de pregar, porque o tempo está próximo. Esta frase reitera a verdade ensinada em todo Os versos descritos aqui no livro de Apocalipse, ele fala, vai nos mostrar que o tempo está próximo. Aqui não é a tradução de Cronos, que se refere ao tempo de relógio do calendário, mas a palavra Kairos, que se refere às estações, épocas ou eras, né? A proximidade grande da história redentora de Deus está próximo, está chegando. A redenção final está chegando. O retorno de Cristo é iminente. O próximo evento no calendário profético de Deus, e que sempre foi a esperança da igreja, é o retorno de Jesus Cristo. A noite está quase no fim, meus irmãos. O dia está próximo. O dia está próximo. Irmãos, essas verdades me emocionam. Paulo pensou até que poderia estar vivo para a volta do Senhor, tanto que ele fala, nós os que estivermos vivos. Nós os que estivermos vivos. Tiago encorajou os crentes, né? Sede pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Pedro fala que o fim de todas as coisas está próximo. João, nas suas cartas, diz, filhinhos, já é a última hora. Cristo voltará, irmãos, e o seu retorno é breve. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome dele. É urgente que falemos porque Cristo vai voltar. Cristo vem arrebatar o seu povo. A última hora. A noite está acabando. O dia está para começar. Jesus vem buscar sua noiva, vem buscar o seu povo, e depois voltará com este povo para reinar, para governar, onde ele será exaltado, reinará com vara de ferro, governará todas as nações. Glória ao Senhor. Que alegria saber que participaremos disso, irmãos. Que alegria. Muito bem, irmãos. Nós temos material para continuar aqui, né? Nós entraríamos agora no verso 4, mas nós vamos fazer semana que vem, versos 4 a 8, né? Nós já entramos na segunda parte do livro também, do nosso estudo, porque aqui nós estamos com pouco mais aí já de 45 minutos do nosso estudo. Acho que esticar mais vai ficar cansativo e pesado, né, para aqueles que nos ouvem nessa manhã de domingo. Mas que alegria poder saber que você está aí. E que alegria poder saber que nós, aqueles que cremos em Cristo, aguardamos essa bendita esperança. Irmãos, que bênção.
alegria, viu? Que alegria. Que maravilha. Muito bem, antes de nós terminarmos nosso estudo hoje, nosso tempo aqui hoje, quero apenas lembrar você que é da Igreja Batista Boas Novas aqui de Diadema. Temos culto hoje às 18 horas, nós estamos tendo um culto presencial por semana às 18 horas. Esse culto também será transmitido via Facebook. Nós ainda não temos material necessário, não reunimos ainda as condições necessárias para fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube. Tentamos, mas não tem ficado muito bom no YouTube, então... domingo passado fizemos fizemos a transmissão pelo Facebook e também hoje faremos a transmissão pelo Facebook da página também da Igreja Batista Boas Novas de Diadema, também no Facebook. Você procura lá se você quiser acompanhar nosso culto online, de maneira online. Hoje às 18 horas iniciamos o nosso culto também às 18 horas, né? Nós já estamos no segundo mês que retornamos, né, as nossas atividades presenciais, apenas este culto presencial. Em breve retornaremos também para a Escola Bíblica Dominical e outras atividades. Mas, a princípio, essa é a única atividade que estamos tendo. Naturalmente que isso vai ser revisto aí até o final do ano e vamos ver, tá bom? Se você é de fora, não conhece a nossa igreja, o endereço da nossa igreja é Rua Júlio Campos Rodrigues, número 180, bairro de Piraporinha e Diadema, tá bom? Você é o nosso convidado a estar aqui e só lembre que temos que cumprir todas as exigências sanitárias. Se você vier nos visitar, venha com sua máscara, temos álcool gel, temos o tapete lá para você limpar seus pés e higienizar tudo direitinho, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por mais este dia aqui junto da nossa EBD Online. Amanhã você pode acompanhar nosso devocional também diário pelo YouTube, a partir normalmente lá para as 8 horas, 8h30 ele já está disponível, às vezes atrasa um pouquinho, mas ele está lá, tá bom? Ele chega, você pode acreditar nisso. E também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal, dá lá aperte o sininho das notificações e aquelas mensagens que te chamam a atenção, você compartilha para outras pessoas. Se der para baixar o vídeo, pode baixar e mandar para outras pessoas, não tem problema nenhum, não precisa assistir diretamente lá no YouTube, nem pôr like nas coisas, não tem problema, a gente não está atrás disso, mas é de divulgar a palavra, tá bom? Queridos, ótimo domingo para vocês, um almoço para vocês aí maravilhoso nesse domingo, e hoje à noite, mais uma vez, 18 horas, contamos com a sua presença no culto presencial. E se você não pode acompanhar o culto presencial, contamos com a sua presença aí acompanhando no culto online, né? Através do Facebook. Tá joia? Gente, um abração, um bom domingo, que a paz do Senhor esteja sobre você. E olhe, só reiterando, olhe com esperança essa semana. Que essa semana te dê, que você olhe com outro olhar a sua vida. Com outra visão, sabendo que embora possa acontecer qualquer coisa que possa te entristecer e te deixar mal, cansado, abatido, mas você sabe que Deus tem um futuro maravilhoso na eternidade para os seus filhos. Isso é uma bênção, irmãos. Isso é uma bênção saber que a igreja triunfará, a igreja reinará com o Senhor. Glórias ao nosso Deus. Um abração, meus irmãos. Até domingo que vem, nossa terceira aula, Desvendando o Apocalipse. Tchau!